Boa noite a todos. É muito bom ter vocês aqui nesse encontro, né? Nós vamos hoje trabalhar o tema tecnologia e eu queria combinar com vocês algumas regrinhas para que tudo dê certo, né? Queria pedir para vocês manterem sempre os microfones desligados, né? Se vocês, durante a nossa conversa, desejarem fazer perguntas, vocês podem entrar no chat e já escrever. E a gente vai começar o nosso debate. Eu acho que tem alguém que está com o microfone ligado. Aqui está fazendo muito barulho, não sei se é aí para vocês. Ok, Alcimar, né? Bem, então eu queria apresentar para vocês, né, os nossos dois debatedores da noite. São dois jovens extremamente talentosos e conhecedores do tema da tecnologia. A ideia, gente, da gente estar discutindo isso até porque, assim, com o efeito da pandemia, todo mundo está achando que tecnologia é e-commerce, enfim, são coisas muito simples. Na verdade, a tecnologia é um processo que já acontece há muito tempo, né? E que a pandemia veio acelerar. Então, onde que a gente achou importante essa discussão? A tecnologia é fundamental nos processos da educação, que a gente está com muita dificuldade em todas as cidades, né? Nos processos da gestão pública, muita dificuldade também, porque a gestão pública, ela resiste a tirar o papel da mão, os controles daquele monte de papel, de pastas e tudo mais, e a tecnologia poderia nos ajudar. A gestão das cidades, elas poderiam ser muito mais fáceis, mais transparentes com isso. E aí, o tema de hoje é para isso, para a gente, quando for discutir o nosso município 2050, né, a gente tenha esse olhar. Então, o Rodrigo é um rapaz que a gente conhece há muito tempo, tem grande experiência na área da tecnologia para a gestão pública e na área da educação. O Rodrigo já foi até para a Finlândia estudar processos lá como modelo de educação. E o Jean, a gente conheceu há pouco tempo, um menino extremamente interessante, com toda uma postura levada a associativismo, cooperativismo e com grande experiência também em processos de comunicação. Então, nós vamos conversar com ele e o que a gente está pensando e propôs que tem dado certo. O Rodrigo fala 10 minutos, depois o Jean fala 10 minutos e depois a gente abre para uma conversa com vocês. E se vocês quiserem ir adiantando essa conversa, essas perguntas, vocês vão escrevendo lá no chat, tá ok? Então, podemos começar? Rodrigo, você pode começar se apresentando, conta um pouquinho da tua história e depois um pouco da sua abordagem dessa questão da tecnologia na sua área de atividade, por favor. Perfeito. Muito obrigado, Amélia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, falando para um público tão seleto e um assunto tão necessário, né? E do qual eu convivo aí constantemente. E junto aí com o Jean Diniz também, que topou estar junto aí para a gente bater esse papo, para trazer um conteúdo para vocês. Bom, eu sou aqui me sinto sanjoanense, né? Estou aqui já há muito tempo, vim na infância para cá. Trabalho na área de tecnologia, já faz aí, como a Amélia disse bem, aí uns 18 anos. Atuo na área de educação também, trabalhei para a Federal de Ouro Preto, atualmente há 6 anos estou na Unifeob, como docente, coordenador de projetos, trabalho no curso de pós-graduação, né, lecionando para um curso de Ciências Forenses, um curso de Big Data e também nas graduações da Unifeob. A
a minha experiência com educação, né, transcendeu a área de tecnologia. Sou formado em ciência e computação. Atualmente, né, eu acabo trabalhando mais com gestão, com consultorias na área de negócios também, né, principalmente falando em startups. E na área de educação, capacitando e treinando docentes, né? Hoje mesmo eu estou realizando uma série de cursos e treinamentos, e que está muito corrido, que foi acelerado, como a Amélia disse aí, devido à pandemia, né? Um ponto que já dá para ressaltar nessa breve apresentação é que muitas instituições estavam caminhando para um cenário aí atualizado dentro do que a gente diz das novas tecnologias, dos novos modelos de ensino, mas muitas instituições ficaram perdidas nesse momento, né, do infortúnio do coronavírus. Eu conheço cidades aqui do estado de São Paulo e instituições do Brasil aos quais eles imaginavam que seria algo de uma semana, 2 semanas, e tudo estaria restabelecido. Então, mesmo frente ao perigo, ao risco, né, tendo visto o que aconteceu em outros países, né, iniciou lá em Wuhan, na China, mas já tinha uma experiência do que estava acontecendo, né? Deu para ver o grande impacto, mas algumas cidades e municípios e instituições, empresas, acreditavam que algo seria passageiro, momentâneo, né? Em cerca de 2, 3 semanas, no máximo, ali, as coisas estariam restabelecidas. E esse tempo, né, foi um tempo muito precioso, né? Porque é um tempo de reação que as empresas poderiam ter, né, trabalhado, e muitas se perderam nesse momento, né? Eu vejo alguns lugares que fecharam como se fosse para balanço durante um momento, sem traçar estratégias. E isso eu digo abertamente, sem ser apenas a área de educação, né? O mercado como um todo tiveram experiências aí negativas nesse sentido, né? Onde empresas pararam, não, deixa eu ver o que vai acontecer. E outras agiram, né? Outras se adequaram, se prepararam e já começaram a pensar em cenários, né? Tentar planejar novos cenários futuros aí para o que poderia vir. E é o que está ocorrendo, né? Não foi algo momentâneo. A gente vê que passaremos por um período longo ainda convivendo com esse vírus, né? Assim como aconteceu com gripe. É claro que eu não sou especialista da área de saúde, mas eu acompanho muito devido às áreas de atuação, né? Como disse, tanto consultoria para negócios como na área de educação. E o que a gente vê é que é algo que está bem longe, né? Sem querer ser negativo, alarmista, né? Mas a questão de vacina, às vezes as pessoas criam esperanças em cima de pequenas coisas, né? Não vou dizer pequenas coisas, mas criam esperanças em algo para tentar fortalecer ou reafirmar um sentimento ou uma posição. Mas o que nós sabemos é que, assim como outros vírus de gripes, né, que nós convivemos, esse não será diferente. E a questão de ter uma vacina, isso tem suas etapas, tem o momento para que isso ocorra, e teremos um período ainda difícil pela frente. E é aí que está a necessidade de a gente estar aqui falando sobre isso, né? Então, cada um trazendo um pouco da sua vivência, um pouco da sua experiência, para que a gente possa entender o cenário, para que a gente troque aí boas práticas, né? Mas, enfim, um ponto que eu gostaria de ressaltar é que na China, que foi o epicentro, e agora, né, eles tentam e pensam em retomadas, na Coreia, que também teve aí já o seu momento, né, do ápice, mas conseguiu controlar bem em certos momentos, já se fala em retomadas. E a gente vê esse tipo de retomada gradativa,
testes, né? Abre um pouco mais, fecha de novo. Na área de educação, um ponto que é muito forte da parte presencial é o treinamento de habilidades. Pense comigo, um curso de medicina, um curso de veterinária, você trabalha com habilidades, né? E como que eu faço isso agora? Na retomada isso vai acontecer gradativo, ok, mas algumas instituições estavam acreditando que teríamos um fim da pandemia, assim, cerca de uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E quando isso se estendeu, aquelas instituições não estavam pensando, né, nas suas estratégias. Então, voltando lá para a China e para a Coreia, as instituições de ensino, né, nós tivemos um encontro com o reitor de uma instituição de ensino essa semana, lá da Coreia do Sul, e também com o da China, e eles mostraram seus planos para retomada gradativo, e são experimentos. É claro que a situação econômica e tecnológica deles é muito difundida, já enraizada. Então, para colocar, por exemplo, câmeras com câmeras térmicas em vários lugares para verificar a temperatura, com inteligência artificial, verificando quem está passando, quem que pode ser um risco, monitorar a população, né? Isso eles já tinham um monitoramento, agora se estendeu o monitoramento pensando no coronavírus. Então, eles já tinham tecnologias embarcadas e que agora estão sendo aplicadas para a retomada. E a retomada está sendo bem gradativa, né? E os encontros, que nem eu estava falando sobre as habilidades que precisam ser desenvolvidas, habilidades técnicas, eles estão trabalhando de maneira muito pontual, né? Então, encontros com individuais. Então, por exemplo, um estudante na instituição e fica com um docente, separado por um acrílico, um vidro, e só que eles ficam frente a frente praticamente ali, né, com uma distância de segurança, mas assim, muito, muito gradativo. E você vê, lá a onda passou já faz tempo, né? E eles estão com essa retomada, estão com essa cautela toda, porque isso não vai ser só agora. Nós sabemos que isso tende a perdurar, e as estratégias e a forma de voltar, ela tem que ser muito bem pensada. E como eu estava dizendo, eles possuem já enraizado tecnologias e estratégias que aqui nós estamos correndo atrás. Não que não é possível, não que nós não temos possibilidades, nós temos. Mas tinha um gap aí, né, das empresas buscarem, por exemplo, sistemas de pagamento no Brasil está evoluindo muito agora. Mas se você vê na China, né, e em outros países, como que eles já estavam trabalhando ações, aplicativos, serviços remotos de uma maneira muito enraizada, agora para essa virada foi ok. Foi o que eu estava dizendo das instituições de ensino. As instituições de ensino também tinham lá, né, enraizado a tecnologia. Na Finlândia, como a Amélia comentou, né, que eu tive o prazer de visitar, eles tinham muito enraizado já questões tecnológicas como um processo do dia a dia. Isso, nesse momento, favoreceu que a mudança de posicionamento aqui ou lá viesse junto com as estratégias que eles já possuíam, né? Então, algumas ações foram facilitadas, não que todos não estejam sofrendo nesse momento, né? Tem dificuldades, claro, como disse, tem habilidades que precisam ser treinadas que virtualmente são impossíveis, né? Tanto é que vários conselhos não permitem cursos, né, como eu citei aí, do caso da veterinária e da medicina, de ser 100% virtual. A gente fala muito de telemedicina, mas depois que o profissional está devidamente capacitado, preparado para operar algum equipamento, né, se for um equipamento específico de virtual, e se for prestar o serviço virtualmente também, né, apenas de atendimento, ele também tem que estar 100% capacitado, né? Então, assim, tem vários panoramas que a gente está validando, né? Mas o legal e o importante é olhar para as experiências que nós temos no mundo.
Acredito que isso é o ponto essencial. Nós estamos colhendo várias experiências positivas e negativas. Como disse, empresas que colocaram o pé no freio, esperaram para ver o que ia acontecer, para depois tomar uma iniciativa. E tiveram aquelas que viraram a chave. E mesmo assim foram impactadas. Não estou falando que deu certo, que foi mil maravilhas, né? Mas elas tentaram se preparar e criar suas estratégias para esse momento que nós estamos vivendo. E um ponto importante a dizer aqui é que, mesmo que nem tudo sejam flores, mas existem oportunidades, né, nesse momento. O que eu posso já dizer que sempre que tem algo que força, que nos aperta, por exemplo, uma pessoa que trabalha durante a vida inteira na mesma empresa e a empresa fecha as portas e ela se vê perdida. A pessoa pega o fundo de garantia, investe lá, compra um micro-ônibus, começa a prestar serviço de transporte, faz aquilo. O momento, a ocasião, impulsiona o empreendedor, né? E isso a gente sempre viu acontecer, e nesse momento não é diferente. Está acontecendo, é claro que muita gente está sendo prejudicada, muita empresa está sendo prejudicada, nem todos os setores são passíveis, né, de serem aí, de ter inovação, mas o brasileiro sempre foi um povo muito criativo, né? E a criação tem que estar ligado com a ação, né? A inovação tem que estar ligado com a ação para fazer acontecer, e o brasileiro sempre foi, né? Geralmente porque, historicamente, o brasileiro está acostumado a viver com crises. Isso é um ponto, não sei se eu posso dizer que é um ponto positivo, nossa, a gente já é um pouco calejado, será? Mas, então, nós estamos acompanhando casos, né, onde empreendedores, empresas, eles estão sobrevivendo a esse meio, é claro que com vários problemas, mas se adequando, inovando. E um ponto para finalizar aqui, não sei quanto tempo está a minha fala, Ibanez, se quiser me dar um toque, mas um ponto importante é que essa força propulsora, né, que foi todo o impacto do coronavírus, ele possibilitou que empresas que não estavam pensando, né, a gente tem falado tanto do trabalho remoto, que não estavam pensando no trabalho remoto, agora adequassem, criassem soluções, segurança, né? Eu falei para vocês que eu leciono no curso de pós-graduação de ciências forenses. Vocês não têm ideia da quantidade de empresas que estão sendo invadidas, hackeadas. A Honda mesmo ficou sem faturar aí durante 3 dias ou mais, não lembro, porque foi invadida. Por que isso está acontecendo? Porque o pessoal está trabalhando em casa. A segurança, né, que é a ponta mais fraca, está comprometida, né? Então as empresas viram, nossa, eu tenho que investir em segurança, eu tenho que fornecer condições ao colaborador, não é só ir lá e faz home office, eu preciso dar condições para ele trabalhar. Assim, quem não tinha condições e não estava preparado para o home office está sofrendo, né? Isso está sendo um impacto na vida de todo mundo. Por exemplo, eu tinha até, graças a Deus, um escritóriozinho em casa, eu tinha uma cadeira confortável, ao qual eu estou ficando o dia inteiro. Agora, e quem não tinha? Está tendo que se adequar, compra equipamento, compra webcam, compra isso, compra aquilo. Não é tão simples, né? Então, as empresas tiveram que se adequar tecnologicamente, né? A infraestrutura, a hierarquia, tudo teve que ser repensado, né? E isso é uma das forças propulsoras que nós estamos enxergando que é um caminho sem volta. As empresas viram que é possível. Muitas empresas tendem a não voltar da mesma maneira. Empresas, instituições, a área de ensino em si, né? A gente tem falado muito aí do EAD, do ensino 100% online, mas nós enxergamos que não seria essa é claro que é super válido, é ótimo, tem o perfil público específico, mas mudar todo mundo que era do presencial para o ensino online, a gente sabe que não é a saída. A gente sabe que tem áreas, profissões, habilidades que precisam ser treinadas, que precisam do contato presencial, que precisam das habilidades técnicas a serem desenvolvidas presencialmente. E isso na área de negócio também, né? Por mais que a gente fale assim, a empresa, vamos fazer só delivery.
todo é delivery a palavra, né? Quer resolver o problema, que nem a Amélia comentou, né? Vamos fazer um e-commerce, vamos fazer um delivery, coloco no aplicativo ali e pronto, eu estou chegando no meu cliente. Não é bem assim. Eu preciso planejar, preciso me estruturar. Enfim, o cenário ele é pessimista, mas, como disse, essa força propulsora está gerando novos insights, novas maneiras de se trabalhar, coisas que não terão volta, como eu estava dizendo, né? Coisas que empresas vão se adaptar e vão gostar, às vezes, de trabalhar dessa maneira. Algumas empresas que não pensavam em investir em tecnologia, agora vão ter que investir, como eu falei, em segurança, né? Várias empresas não pensavam nesse ponto. Eu vou investir em segurança? Para quê? Né? Se eu perder, tem backup. Era um pensamento bem simplório, né? Agora tende a ter essa visão. Rodrigo, Esse é um gap que nós tínhamos que eu acredito que estamos conseguindo agora evoluir. Oi, Amélia. Rodrigo, vamos o teu tempo, depois a gente volta a discutir Perfeito. isso, tá? Porque a grande questão que você traz, assim, que a gente vê, né? Se o curso superior hoje tem dificuldade, imagina a escola pública do Nossa, básico, né? E com a juventude. Então, esse é um tema que a gente vai voltar logo depois do Jean. Pode ser? perfeito. Tem muita Ok. coisa para falar disso. Então, Infelizmente, legal. boas e ruins. Né? Então, Jean, agora é com você, Jean. Legal. Vocês me escutam, gente? Tá dando para escutar direitinho? A Amélia ou o Rodrigo podem me dar um sinal? Boa. Então tá bom. Rodrigo, você é que nem eu, né? Se deixar, a gente sai falando sobre esse tema aí a noite inteira, né? Nem uma live, podia ser um Big Brother, ficar filmando, você falar aí para sempre, né, do tema. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Como me apresentaram, eu sou o Jean, e eu já trabalho com esse tema de inovação, transformação digital, já faz alguns anos, né? A gente tem escutado falar muito nesses últimos anos, de forma até repetitiva, aceleradíssima agora, né? Nesses tempos de pandemia, mas é algo que já está em cima da mesa há mais de décadas, né? De como que a gente faz a tal da transformação digital. E eu acho que o que eu queria compartilhar com vocês tem muito do que o Rodrigo contou também, né? Talvez toda essa pandemia acelerou a necessidade da gente falar sobre esse tema, que é o tema mais quente de todos os eventos que eu estou vendo por aí, que é transformação digital. Agora, o que eu acho importante a gente pensar que transformação digital não tem nada a ver com digital, ou melhor, tem muito pouco a ver com digital. A transformação digital, a palavra-chave ali é transformação, né? E o que dá para ser transformado é o fator humano. São as pessoas que precisam se transformar, né? Então, quando a gente fala em transformação digital, o que está em jogo é o quanto a gente vai ter a capacidade de se reinventar e reaprender a gerar valor. Porque todos esses negócios, né, que estão sofrendo, enfim, eu sou empreendedor também, a gente teve queda de faturamento que passa dos 50%, né, em queda de faturamento, a gente está sofrendo também com toda essa pandemia, mas o que a gente percebe é que se as coisas pararam, é porque de alguma forma a gente parou de gerar valor para as pessoas. Ou seja, o que as pessoas da cidade entendem como valor e que elas estão dispostas a trocar valor, né, em dinheiro por esse valor que elas recebem, foi reequacionado. Então, ninguém deixou de comer, ninguém deixou de comprar álcool gel, ninguém deixou de gastar com, enfim, seu dinheiro com as questões. Agora, a régua do que é valor para elas é que mudou. E se o negócio parou de faturar, né, se as organizações estão parando suas atividades, é porque talvez elas vão precisar se transformar digitalmente, mas antes elas têm que parar para refletir que esse transformar tem a ver com o reaprender a gerar valor para as pessoas. A gente está nessa economia que fora do Brasil estão chamando de low touch economy, né? A economia do baixo toque, ou seja, o que é uma economia onde as pessoas não podem se encostar, as pessoas não podem se aproximar, né? Numa economia desse jeito, o que é valor para as pessoas, né? E a forma da gente entregar esse valor para as pessoas muda.
Se antes eu tinha um bar, por exemplo, as pessoas iam lá, né, para tomar cerveja e tal, eu vou ter que começar a refletir qual que era o real valor, né, para aquelas pessoas. Era tomar cerveja? Sim, uma parte com certeza tomar cerveja, mas elas podiam comprar no supermercado, que é mais barato, e tomar cerveja em casa. Não, elas preferiam ir no bar. Então, assim, qual que é o valor que está por trás disso? Né? O valor que está por trás disso talvez é o senso de comunidade, o poder encontrar uma namorada, um namorado, paquerar, sei lá. A gente vai ter que reaprender a entender qual que era o valor por trás, né, das atividades que a gente tinha, para daí sim, uma vez que eu já sei qual que é o valor que eu quero gerar, eu uso o digital, eu uso a tecnologia para dar escala, acesso, né, e eficiência para esse processo. Né? O que eu quero dizer? Por exemplo, os restaurantes que eram restaurantes e que de forma muito rápida entenderam que eles não eram mais restaurantes, que eles eram marmitex, disque marmitex. Né? Então eles tinham ali sua estrutura toda, seu negócio de restaurantes, etc. E eles param para pensar, poxa, não é mais valor para as pessoas por causa de medo, etc. As pessoas saírem da sua casa e irem lá ao restaurante fazer aquele almoço. Agora, valor para as pessoas é talvez conveniência, porque apesar de estar trabalhando em casa, elas estão tendo que, enfim, estão muito mais tempo em reuniões, estão muito mais tempo se adaptando e às vezes nem tem tempo de fazer seu almoço. Então, se eu crio, né, essa questão do marmitex, eu posso fazer. Com tecnologia, eu consigo dar eficiência e escala que às vezes no restaurante eu não conseguiria fazer. Né? Então, se antes eu vendia ali 20 almoços, com uma operação, né, em massa de marmitas e um aplicativo que eu posso conectar com todas as pessoas que estão buscando esse valor da conveniência de uma comida no preço que eu quero, eu posso passar a ofertar com muito mais escala. Então, quando o Rodrigo fala também da questão da oportunidade, a oportunidade é essa, é de redescobrir o valor dos negócios que estão na mesa e lembrar que tecnologia te permite uma coisa que o mundo analógico não permite, que é escala e eficiência. Porque a replicação de uma tecnologia, o custo marginal tende a zero. Quando eu crio um aplicativo para fazer o matching, né, o encontro de quem quer pedir uma comida, por exemplo, né, de quem pode ofertar uma comida, se eu tenho uma pessoa usando ou se eu tenho 1 milhão de pessoas usando, o meu custo marginal é o mesmo. Agora, se você tem um restaurante, né, que cabe 10 pessoas, você quer que caiba 20 pessoas, o custo também dobra. Né? Não ele dobra na mesma proporção. Então, a grande oportunidade da tecnologia está nessa sacada, de se eu descubro o que é valor nessa economia onde as pessoas não podem se aglomerar, né? E essa descoberta de valor nada tem a ver com tecnologia, é uma descoberta humana de observação, de conversar com seus clientes, de entender o que os clientes estão buscando, o que as pessoas estão buscando. Você encontrou esse valor, tecnologia vem como commodity para dar escala e eficiência. Né? Então, falamos ali na escola, se a gente entender o que as crianças, as pessoas estão buscando em termos de educação, e a gente encontra, então, a metodologia certa para se educar de forma, né, nessa nova pandemia, de forma à distância, quando a gente coloca a tecnologia na jogada, tanto faz se eu tenho 10 alunos ou se eu tenho 1.000 alunos. Né? E aí eu posso passar da escala e passar da eficiência. Aí que está a grande oportunidade da transformação digital. Então, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que o primeiro passo para a transformação digital não é buscar a adoção de tecnologia como a primeira coisa. Isso, na verdade, vai criar até um abismo para a gente, porque às vezes a gente está ali buscando tecnologia, você não sabe muito bem o que você vai comprar, vai alugar, vai, enfim, investir. Né? E, para mim, a questão que a gente, às vezes, fica meio sem saber é porque a gente não sabe realmente qual o valor que eu quero entregar. Né? Enfim, então, falei desse exemplo da marmita, mas eu tenho um processo aqui que uma das maiores empresas que a gente tem, ela é uma empresa que fazia eventos premium, né, com a marca da revista HSM e com a marca da Universidade Americana MIT.
Então a gente tinha eventos premiums, que era muito caro, o que a gente vendia era o valor de senso de comunidade e que você poderia ir lá encontrar pessoas que eram do mesmo setor e conversar e trocar ideias, etc. E esses eventos eram caros, patrocinados, né? E a gente fazia, sei lá, 6 por ano. Com a pandemia, 0. A gente não fez nenhum até agora nesse ano, né? A gente ia começar todos eles em março, não fizemos. Então, o faturamento dessa empresa foi a 0 inicialmente, né? E aí a gente tem uma mania de querer só replicar o que a gente fazia no offline e no online. E às vezes pode ser que dê certo, mas só começou a funcionar na hora que a gente foi entender qual que é o valor que as pessoas buscavam naqueles eventos, e agora, pós-pandemia, que elas não podem estar perto, que valor que elas estão buscando agora, né? E aí a gente entendeu que elas não estavam buscando só, por exemplo, lives ou eventos que elas podem ir lá e observar, né, algumas falas, alguns profissionais. Elas estavam buscando uma comunidade de pessoas com desafios parecidos, desafios iguais ao que elas estão enfrentando, para que elas pudessem não aprender conteúdos novos, mas que elas pudessem aprender uma com as outras. E a gente falou assim, poxa, olha, esse é o valor que tem. Será que tem tecnologia para fazer isso? Porque se a gente for depender de uma pessoa física, né, do nosso consultor, para ficar conversando com cada um e fazendo a conexão, eu tenho um número máximo de fazer, eu vou fazer 20, 30 pessoas que eu vou conseguir conectar com os desafios parecidos, né? Agora, se eu crio uma tecnologia onde eu consigo, de um lado, escutar quais são os desafios desses gestores, e o que eles estão buscando e o que eles têm para oferecer, e do outro eu faço a mesma coisa, eu pude disponibilizar para a nossa base de 50 mil pessoas e elas mesmas estão se conectando, né? E ao invés de eu cobrar, sei lá, R$ 500 para um ingresso, agora a gente está cobrando, sei lá, R$ 1, mas para essas 50 mil. Então, a lógica dos negócios vão ter que mudar. A gente vai ter que reaprender, né? Essa é a transformação que o momento está pedindo. A gente tem uma outra empresa que é de RH, contratação de estagiários e trainees. Nenhuma empresa está fazendo contratação de estagiários e trainees, né? Então, de novo, a gente está repensando qual que é o valor que a gente pode trazer, né? Uma das coisas que a gente está descobrindo é que a empresa está passando de um paradigma que antes ela entendia o trainee como uma furadeira, né? Então, ela tinha lá, contratava 10 trainees, eram 10 furadeiras que ela precisava fazer para fazer o furo na parede. Agora, a gente está aprendendo que a empresa não quer furadeira, ela quer o furo só. Ela não quer ficar com aquele monte de furadeira lá na empresa dela pagando o custo disso. Ela quer o furo, porque quando ela faz o furo, ela consegue fazer o projeto dela. Então, agora a gente está repensando, poxa, será que ao invés, então, de ajudar ela a fazer a contratação do trainee, do estagiário, eu deveria vender o furo e eu encontro as pessoas, os trainees, os estagiários que podem fazer esse furo, né? Então, essa analogia mostra, de novo, transformação digital não tem a ver com a tecnologia de cara, mas tem a ver primeiro com encontrar o valor e como que o comportamento das pessoas está mudando e como que meu negócio pode passar a repensar e a ofertar valor de novo. Uma hora que a gente entendeu, então, que ela quer o furo, aí sim eu penso em tecnologia. Que plataforma é essa que eu consigo que empresas venham pedir o furo e que, do outro lado, eu vejo quem que está apto a fazer o furo na parede? E aí sim, ao invés de eu conseguir fazer para cada empresa que eu tinha uma limitação de consultores físicos, presencial, de fazer, sei lá, 10 vagas de estágio para cada empresa com consultor, se eu quisesse fazer 20, eu tinha que colocar 2 consultores, meu custo fixo aumentava. Quando eu coloco tecnologia, eu posso passar a fazer isso em escala e com mais eficiência, porque tanto faz se eu estou fazendo para 1 ou para 1000 na tecnologia. Os custos marginais, eles são muito pequenos, né? E aí, de novo, como que eu vou fazer para ofertar isso? Vai ser uma lógica provavelmente de menos o preço ser menor e o volume ser maior também. Então, eu acho que essa é a primeira grande reflexão, e isso envolve uma mudança de cultura muito forte, né? A gente começar a ganhar uma cultura digital, né, e de acreditar que a gente pode aprender e usar dessas ferramentas que já estão prontas na internet para ir adaptando e experimentando o nosso negócio. Hoje, com cartão de crédito e com internet, fazer um setup de uma loja virtual
demora, sem brincadeira, demora 2 horas para vocês colocarem no ar sua loja virtual com meio de pagamento feito. A gente não pode dar desculpa que a gente não sabe mais usar a tecnologia, né? Porque na hora que a gente vai ver Instagram, WhatsApp, Tinder, que são setups tão difíceis quanto, a gente consegue fazer, né? Agora, quando a gente tem que buscar, às vezes, tecnologias que já estão por aí, a gente fica meio perdido, assim, né? Que a gente não tem a cultura de acreditar que a gente pode ir lá e fazer a contratação, fazer a verificação, né? E uma coisa que eu acho que muita gente esquece nesse processo é de um site maravilhoso que chama Google, né? Que se você escrever lá como eu faço o setup de uma loja virtual, como eu dou aulas online, como eu faço para ter uma própria escola online, eu garanto que tem vídeos explicando das melhores referências do mundo, te dizendo como fazer isso de uma forma rápida e barata. Então, a gente tem que se desafiar a dar esse passo, né? Se desafiar a se jogar. E isso é uma questão mais cultural e humana nossa, de não querer sair da zona de conforto, do que de tecnologia em si, né? E aí sim, uma vez que a gente sai, que a gente começa a ir para outros níveis na hora de criar tecnologia, né, mais específica, aí sim eu acho que a gente tem que buscar profissionais para criar tecnologia. Muitas empresas já estão nisso, a demanda está muito alta, o que tem feito com que se evidencie um gap de habilidades de tecnologia, né? E aí a gente, enfim, passa talvez pelo maior apagão de talentos de tecnologia que a gente já passou, porque as pessoas que já estão buscando tecnologias mais avançadas não conseguem, às vezes, encontrar solução. De qualquer maneira, eu mantenho minha posição de que é falácia que as pessoas não conseguem por falta de talento ou qualquer coisa. Porque eu garanto que para 90% das coisas que a gente busca e quer, a gente já encontra plataformas baratas, abaixo de R$100 por mês, para conseguir colocar os nossos negócios entregando valor de uma forma diferente. Bom, eu queria começar, posso começar pela primeira pergunta? Minha primeira pergunta vai ser para o Jean, e depois a gente abre para todo mundo, né? Jean, você falou uma coisa muito interessante, que antes da tecnologia, de você decidir a tecnologia, você tem que entender qual é o valor que você entrega. E quando você identifica qual é o valor que você entrega, você busca na tecnologia algo que te proporcione escala e eficiência, é isso? Sim. E como é que a gente identifica o valor que entrega? Legal. A gente identifica um valor com entrega com uma tecnologia ancestral que temos, que chama empatia e diálogo. É uma tecnologia que vem já embutida em qualquer ser humano, né? E que quanto mais a gente usa e treina, melhor ela fica, de graça. Assim. É uma loucura, Amélia, essa tecnologia nossa, né? A gente tem que conversar com as pessoas para entender o que elas valorizam agora, né? Quais são as dores que ela tem nesse processo, né? Se eu tinha uma carteira de clientes que contratavam estagiários e pararam de contratar, eu posso falar, nossa, que loucura, ferrou tudo, ou posso ligar um por um, como a gente tem feito, e falar assim, olha, por que você não está fazendo mais isso? Quais são seus medos? Quais são suas preocupações? O que não está te deixando dormir agora à noite? Né? O que você está buscando? Porque na hora que eu encontro esses novos valores, aí eu posso falar assim, poxa, então como que eu posso transformar a minha organização e usar o digital para fazer com que isso ganhe mais escala e eficiência? Lembrando que quando a gente faz é uma troca, né? Quando a gente faz, às vezes, no pessoal, a gente tem uma questão de achar que a gente está fazendo mais customizado, mais corpo a corpo, mais bem feito, mas na verdade tem a ver porque a gente está entendendo o que é valor e trocando isso na hora. E quando a gente vai para o digital, como a gente tem que escalar e a gente tem que usar uma tecnologia que na verdade é só uma automatização do que alguém faria, né? A gente não está ali, então a gente acha que perde um pouco de valor. Vou te dar um exemplo, a gente vai começar um projeto com um grande cantor aí da música sertaneja, né? Que foi muito curioso. Ele falou assim, olha, eu não estou fazendo mais show,
a gente faz live, mas assim, show, que eu tinha milhões de seguidores, não faço. E esse cantor, ele comprou um teatro que ele foi revelado quando ele tinha 11 anos, lá em Brotas. E ele investiu o dinheiro dele agora, pré-pandemia. Né? E ele falou assim, eu não sei, eu vou fechar, acho que vai falir, vou demitir todo mundo, eu queria repensar isso daqui, né? Como isso vira digital, eu quero ir pro digital. Eu falei, não é no digital, tá nas pessoas primeiro. E aí a gente tá umas conversas super legais com os fundadores do teatro, com as pessoas que mais iam a esse teatro, com as pessoas do cinema, e a gente está entendendo que a essência, né, daquilo não é o cinema em si, mas o valor que eles buscavam ali no cinema era o acesso a determinados conteúdos de forma a se sentirem exclusivos, porque eles foram até lá, né, conseguiram enxergar e podem contar então para as pessoas, podem refletir sobre isso, e o senso de estar vendo isso não sozinho, de saber que tem de pertencer àquele grupo que está assistindo aquela peça, né, ou aquela sessão, enfim. E aí isso está levando a gente para refletir, então, que ele poderia ter o primeiro teatro da América Latina, que é como se fosse uma plataforma de Netflix. Porque se eu pensar, o Netflix nada mais é do que um cinema. Que você vai lá e, em vez de ir até o cinema pagar para ver um filme, você liga a TV, entrou naquele cinema e você pode escolher o que você quer ver. Né? Então, assim, a gente está fazendo essa evolução, mas a gente só consegue enxergar conversando com as pessoas que iam lá, né? Enfim. Tem uma pergunta aqui para você e para o Rodrigo, do Ulisses. Ele fala o seguinte, que ele queria saber sobre tecnologias possíveis para dar uma escalabilidade no processo de desenvolvimento regional, que é muito fundamental nessa pandemia. Algum setor específico? Ulisses, você quer entrar? Boa noite. Bom, na verdade, a pergunta aí é realmente usar essas tecnologias, né, para que a gente possa ter mais alcance mesmo nos projetos de desenvolvimento regional, né? Aqui no grupo, as pessoas que estão participando são dessa webinar, né? São todos aí líderes em municípios, né? E que tem esse foco no desenvolvimento regional, né? Então, mas tanto aí com a questão da pandemia, tanto a crise econômica que isso está gerando, né, os desafios econômicos que isso está gerando, como também as dificuldades de, no formato analógico, né, a gente conseguir dar continuidade a projetos de desenvolvimento regional, né? Tecnologias que facilitem a gente a superar todos esses desafios, né? Legal. Você quer ir, Rodrigo? Manda Pode bala. começar. Vai lá. Legal. Eu acho que esse vai ter que ser um olhar sempre por setor, né? Então, é difícil a gente falar de uma tecnologia que ela acaba sendo geral, né, para qualquer setor. Acho que por setor é uma boa forma de olhar. Tem algumas que vêm na minha cabeça. A primeira, a telemedicina, por exemplo, né? Então, com uma ferramenta de telemedicina, sei lá, um médico atendendo presencialmente, ele atende de 3 a 4 pessoas por hora, né? Ele tem que lidar com a recepção, com o atendimento, receitas, prescrições e depois arquivamento, né, desses dados e etc. Com telemedicina, por todo esse processo burocrático, né, das informações chegarem previamente a ele, a prescrição, etc., já também está pré-automatizado, ele consegue prescrever de forma automática. E quando ele encerra o atendimento, toda a burocracia e monitoramento é disparado de forma automática, ele consegue atender quase que o dobro disso, né? Então, essa é uma forma que a telemedicina tem trazido valor para as pessoas que não precisam mais se locomover, para um primeiro atendimento ir até o hospital, enfim, pronto-socorro, pegar uma fila. A gente acaba liberando, né, atendimento só para quem realmente
precisa e de forma mais triada no atendimento, e a gente quase que dobra a quantidade de pessoas atendidas e monitoradas no processo, né? E por estarem monitoradas em termos de evolução de uma infecção de Covid, por exemplo, a gente, sabendo o CEP de cada uma, a gente ainda pode criar mapas de calor para vigilância sanitária, entender onde que estão focos. Então, aí nada mudou, né? No processo que já existia. Os médicos atendem fisicamente, a vigilância sanitária faz análise dos atendimentos para saber onde que estão as casas das pessoas. Agora, na hora que a gente usa essa tecnologia para automatizar, né, da eficiência e escala, a gente acaba trazendo muito desenvolvimento, né? É uma cidade que atende mais gente, que dá mais saúde, mais acesso para as pessoas que às vezes não tinham acesso. Então, acho que essa seria uma forma. A outra forma de tecnologia é uma que a gente está acompanhando de perto. É uma pessoa aqui que trabalha com a gente, ele está conectado com produtores locais de São Roque de Minas, de queijo canastra, e eles pararam de conseguir vender, porque as lojas todas estavam fechadas. E aí ele criou um canal, né? Um canal de vendas, em grupos de WhatsApp, Instagram, divulgou para pessoas que querem consumir o tal do queijo canastra e não estão conseguindo encontrar também. Além disso, a narrativa de que querem ajudar produtores locais, ele vendeu no primeiro mês 600 queijos, né? E o pessoal falou que ele foi o maior distribuidor de queijo canastra que eles já tiveram, né? Então, é um garoto de 19 anos que fez esse processo, né? E usou tecnologia simples. Ele criou uma conta no Instagram, ele divulgou via WhatsApp listas de transmissão, e para vender ele usou o pagamento da UOL. Só tecnologia que já existe. Então a gente também não precisa criar tudo como se fosse o telemedicina, né? Que é super específico. A gente pode integrar tecnologias que já existem para conectar as pontas soltas, né? E trazer valor para as pessoas. Acho que são 2 exemplos legais de compartilhar. Show. Seguindo nisso que o Jean falou agora, o WhatsApp acabou de anunciar que agora vai proporcionar pagamento, transferência direto no aplicativo, né? É claro que eles já estavam de olho nisso, mas a oportunidade agora, eles correram para já lançar essa solução, né? Então, para essas empresas e pessoas que estavam aí precisando fazer negócios de uma maneira mais simples, né? Está na mão. Existem vários grupos que foram criados de empreendedores, de empresas, para tentar chegar no seu público-alvo, né? Às vezes, vendedores, empreendedores informais, que estavam com essa dúvida, né? O que fazer? Como chegar agora no meu cliente, seja ele próximo ou de âmbito regional? É uma dúvida recorrente, não é de hoje, né? Agora, é claro que, como nós falamos, todo o processo da pandemia acelerou isso, né? A necessidade de ir para o digital, né, para aqueles que estavam um pouco ainda confortáveis. Eu vejo multinacionais que não estão planejando e se reestruturando, né, para pensar nesse novo panorama, né? E como eu já disse, é uma mudança de modelo de negócio. Você tem que repensar. E o negócio aqui não é a ferramenta ou a tecnologia específica, são as pessoas. Eu concordo 100% com isso. É o foco nas pessoas, né? A gente fala, quando a gente pensa num negócio, a gente fala, o foco é no cliente. Quando a gente pensa no produto, no serviço, a gente está desenhando tudo em volta com foco no cliente, né? E como que eu faço isso sem ser assertivo com as pessoas? Então, a tecnologia é o meio. A tecnologia, claro, vai ajudar, vai facilitar muita coisa. Como eu disse, países que já estavam com tecnologias e os seus processos e os seus negócios, né, trabalhando de uma maneira alinhada, conseguiram manter isso, né? Claro, teve impacto também, né? Por exemplo, várias empresas não conseguiram exportar para o Brasil, né? A China mesmo, né? A gente ficou com déficit de um monte de insumo eletrônico mesmo,
empresas pararam, né, porque não tinha insumo. Quer dizer, eles estavam mais preparados que nós, mas também tiveram um impacto muito grande. Mas só para complementar, eu participo com alguns projetos do Google, né, e um deles, tanto na área de educação como na área de tecnologia, especificamente desenvolvimento. E ambos estão pensando em maneiras de ajudar pessoas que estão com essa dúvida, né? Que tecnologia usar? O que eu preciso? O Google tem um programa, né, que é de consultoria e apoio ao empreendedor, né, trazendo aí ideias e como utilizar algumas tecnologias. Depois eu posto aqui o site para quem quiser. E nós estamos criando agora também um programa de auxílio, isso vai ser um programa nacional, então isso vai acontecer em várias cidades, de maneira online, claro, por enquanto, mas toda cidade vai ter um polo para ajudar nesse sentido, que é um auxílio a empreendedores, tanto formais quanto informais, para chegar nessa grande questão. O que eu preciso? Que tecnologia que eu preciso para o meu negócio? Então vão ser webinars, alguns eventos que vão tratar desses temas, porque, às vezes, você não precisa de um e-commerce, você não precisa de um aplicativo, você precisa colocar a tua empresa no Google Meu Negócio, né? Eu preciso... minha empresa, se você coloca no Google, que o Jean disse, né, o nome da empresa, você não acha ela. Já começou errado. Então, quais são os caminhos, quais são os passos, né? Então, e também quando eu preciso, não, eu preciso de um aplicativo, tá, mas que tipo de aplicativo que eu preciso? Eu sei que certas coisas são mais específicas, até no âmbito de uma consultoria muito técnica, mas nós queremos trazer um pouco assim, de domínio para as pessoas de tecnologia, mas não de âmbito técnico, mas o que eu preciso? Para onde eu vou? Quais opções existem? Né? Formas de pagamento é um assunto que é importantíssimo a gente falar. Algumas pessoas não sabem quais as melhores formas de pagamento para o seu negócio. Estratégias, que nem a gente estava falando de regionais. A pandemia mostrou para algumas empresas que elas não precisam vender só para o seu pequeno nicho local. Eles podem ter uma abrangência regional, nacional e internacional. Tem empresas que começaram agora, nesse momento de pandemia, a vender para outro país. E eles nunca julgaram vender para outro país antes. Eles foram empurrados pela situação a fazê-lo, né? Pela demanda, pela falta de insumos no mercado, enfim. Rodrigo, a gente tem uma pergunta aqui que complementa muito isso que você está falando. É do Nicolas, e Nicolas, a gente fica muito feliz de ver você aqui, viu? Muito obrigada da sua participação. A pergunta dele é muito grande, mas eu vou tentar resumir, porque a gente está com um tempo muito escasso, e ele diz o seguinte: mudar está muito difícil, tem a tecnologia, a gente tem muita tecnologia disponível, né? A grande dificuldade está na nossa falta de conhecimento das oportunidades de rever negócio e de ganhar dinheiro. Para vocês, porque nós somos um grupo que discute geração de emprego e renda, reorganização dos setores econômicos, agricultura, comércio, indústria, serviços e turismo. Vocês dois, quais são as oportunidades positivas que vocês encontram para fazer negócios, para se ganhar dinheiro no pós-pandemia? Se já quiser puxar a pilha aí, pode mandar ver. De novo, acho que existe oportunidade em todos os setores. Todos os setores. E a gente vai ter que aprender a reinventar cada um deles. Óbvio que acho que tem alguns setores que estão mais aquecidos, né? Naturalmente, a indústria química voltada para a saúde, né? Para limpeza, etc. A gente sabe que alimentação, logística, né? Tecnologia são setores que acabaram estando mais em voga, até porque talvez são mais básicos nesse momento, né? Mas
todos os setores eu acho que tem a possibilidade de se reinventar. Eu tenho observado negócios que você fala, pronto, né? Agora ferrou, então tem uma empresa de um parceiro nosso que é de aquecedores, né? Ele falou, cara, todos os shoppings fecharam, eu não tenho mais onde vender. Quem que vai preocupar com aquecedor nesse momento, né? O cara está preocupado com 1000 outras coisas. E aí, conversando com os clientes dele, ele percebe que as pessoas, na verdade, estão morrendo de medo do inverno, porque no inverno a imunidade cai e que não sei o quê. Ele mudou toda a comunicação dele para aquecedores, para garantir a sua imunidade, tal. Ele encontrou o que virou valor, né, de novo no processo. E aí, na hora que ele encontrou que é valor, de novo, tecnologia vai ser meio, né? Que é a pergunta de, poxa, como que eu sou alguém online? Como que sabem sobre mim online? Meu site está online? Eu tenho vitrine online? Como que as pessoas vão chegar até mim, né? Eu tenho que estar vinculado com quais marcas? Isso tudo vai ser uma jornada de aprendizagem. Vai ter que começar, né? Não dá para saber qual que é a melhor tecnologia de e-commerce até você ter um e-commerce, né? Assim, você tem que ter experimentar, vai achar ruim, é igual ao longo da carreira de vocês como empresários, tiveram a loja numa localização, aí se arrependeu, mudou, contratou, se arrependeu, mudou, fez. A gente tem que parar de achar que as coisas estavam estáveis, né? Sempre tiveram mudando, agora é só mais uma vez que está mudando, tem que se colocar da cara e bater, né? Ok. E acho que é isso. Maruti, você quer? Quero sim. Rapidinho. Vamos lá. Um ponto, acho que a gente pode levar em consideração aqui. Nicolas, muito obrigado pela pergunta, perfeito. Um abração virtual para você aí, tamo junto. É que a gente estava falando tanto de indústria 4.0, né? A gente falava tanto de inteligência artificial, de lojas, né? A Amazon inaugurou aí o Amazon Go, tem uma loja no Brasil aqui, eu não lembro se chama Kit, como que era o nome, mas tem uma loja no Brasil, Zite, tem uma loja no Brasil que já trabalha 100% autônoma, né? Em que você não tem contato com pessoas, você entra, pega seu produto, sai, debita da tua conta. Eu acredito que essas tecnologias agora estão em evidência. É claro, como eu falei, tem um gap nisso. Quem não investiu, quem não planejou para fazer isso agora, com o dólar, com o mercado, com todas as incertezas, está muito mais difícil. Então, falar assim, vamos investir em indústria 4.0 agora, perigoso, né? A gente não sabe como vai ser o mercado daqui 3 meses, né? Eu vou investir $1 bilhão para deixar a minha empresa toda automatizada e quebra a cara, né? Então, não é o momento para isso, né? É claro que a gente vai precisar repensar muita coisa nesse sentido. A tecnologia nunca teve tão evidência, né? A gente fala disso a todo momento. E você vê a necessidade. Eu acho que parabéns para a agência de estar trazendo esse tema aqui, porque é um assunto que a gente precisa estar falando muito, né? Eu sempre gosto de dizer que as pessoas precisam tomar as rédeas quanto ao uso da tecnologia. A gente é muito passivo, né? E fica com aquele negócio de tecnologia de especialista. É um tema que todo mundo tem que discutir. É que nem preconceito, é que nem temas aí que as pessoas deixam um pouco guardadas no armário, para não falar, porque é polêmica, política, né? As pessoas evitam de falar de política porque polarizou. Correto, todo extremismo é horrível, mas a gente tem que falar, a gente tem que conversar sobre isso, tem que evoluir. E tecnologia também, né? Era um tema que a gente deixava muito assim para o especialista. Não, é um meio para tudo, então é estratégico. Se é estratégico, eu não preciso repensar, por exemplo, em como eu uso meus dados. Se eu quero, por exemplo, fazendo um gancho com a pergunta anterior, se eu quero expandir o meu negócio de um âmbito regional, eu preciso trabalhar com dados. Essa é uma área totalmente, não é nova, né? A gente fala do estatístico, né? Não é uma carreira nova, mas que agora a gente vê pelo grande número de informação e fontes diversas que nós temos, que toda empresa tem que ter no mínimo Big Data e investir em algum tipo de inteligência para analisar dados. Eu tenho que ter inteligência, eu tenho que ter insumo, né, para tomar decisão. Então, Nicolas, eu acho que é por aí o caminho, né? Eu acho que não é o momento de grandes investimentos.
de repensar estratégias, de pensar nas pessoas que estão envolvidas, como o Jean faz. Para quem não teve tempo de ver as empresas que o Jean atua, está perdendo tempo. Projetos muito, muito legais. Percam uns 20 minutinhos e vejam cada uma delas, porque fala muito sobre isso, sobre pessoas, né? Como que eu trabalho com pessoas, como que eu consigo colocar isso em evidência e ter sucesso, né? Eu vou usar um exemplo simples. O Google, uma empresa super evoluída de tecnologia, né, referência no mundo, não gostava e não gosta de reunião virtual, para vocês terem ideia. Eles gostavam de reunião presencial, cara a cara, com bloco de notas de papel, né? Por que isso? Né? Porque a gente precisa de interação com pessoas. O Google investe tanto em escritório, em lugar bonito, né, e confortável, para isso, para que pessoas tenham interação. Então eles criam ambientes legais, descontraídos, mas é que é para as pessoas interagirem, né, para que elas possam pensar junto e criar coisas legais juntos. E eu acho que esse é o nosso grande propósito, né? Estar junto aqui hoje, conversando, para tentar chegar em ideias e soluções legais, né? O que eu queria, acho muito bacana, né, esse debate de vocês. Jean, eu também, como o Rodrigo, eu entrei no site da empresa sua, porque são vários negócios dentro de um guarda-chuva, né? Eu gostaria depois que você falasse o endereço para todo mundo olhar. A gente queria muito explorar muito mais a sua empresa, aquela questão do associativismo, do cooperativismo, né? E é muito interessante vocês dois, posições assim, um é mais do sentir e o outro é mais de olhar os dados, né? E um complementa o outro. Acho muito interessante que a gente monte mais debates. A gente está vendo aqui no chat, as pessoas estão falando isso, né? Então, gente, nós preparamos 10 lives, mas a gente pode alterar temas e tudo mais. Em julho, nós vamos ter a Google com vocês, né? É uma técnica da Google, Juliana Yamada, e ela vem falar essa coisa, o que é a Google, quais são os processos, o que oferece, como lidar com tudo isso, que vai ser muito interessante. E a gente já praticamente passou do tempo, né? Mas eu gostaria de lançar essa questão para vocês, que é uma coisa que tem me preocupado muito também, né? Outro dia eu estava em sul de Minas, numa cidade de Minas, e eu acabei descobrindo que a escola pública do estado, né, de 14 anos para cima, está em greve desde março. E aí, conversando com professores da escola do 14 para baixo, que é a escola municipal, né, assim, professores estão estressadíssimos, né, com tudo. Dessa experiência, né? Então, depois eu gostaria que vocês até dessem sugestões para a gente aprofundar esse debate, né? Porque quando você pensa na estruturação de negócios, vocês praticamente nos deram o caminho, né? O sentir, o descobrir o valor, o que o cara quer, o teu consumidor quer comprar, como é que você transforma isso em escala. E a grande questão que a gente precisa ver com tudo isso, eu acho que daria outra live, né? Como é que a gente cria eficiência, eficácia, resultado nos processos da educação da nossa juventude, né? Dentro de um sistema que a tecnologia vai precisar entrar, né? Não sei se alguém quer fazer um fechamento, ou se vocês dois, já Rodrigo fala uma frase, um recado, o Jean outro recado, e a gente se encontra na próxima live. Bom, eu posso puxar a fila aí, agradecendo. Foi um prazer estar com vocês nesse curto espaço de tempo. Como disse, é um tema que para nós aqui é muito gratificante poder falar. E daria para a gente estender muito. Então, eu gostaria apenas de deixar aí, né, o convite para que a gente possa falar mais sobre o assunto, como a Amélia já vai trazer aí alguém para a gente estender. Vamos trazer o máximo possível de pessoas, empresas,
divulgar, fazer link com áreas, com grupos de empreendedores formais, informais, empresas médias, multinacionais, todo tipo, para trocar experiências. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? Trocar todo mundo aqui. Isso é o bom desse meio que nós estamos, do que está acontecendo. As pessoas nunca estiveram tão conectadas, né? Isso é um ponto super essencial. Mas se eu estiver aqui isolado e guardar conhecimento, guardar coisas comigo, essa ideia morre aqui. Quando eu valido com outras pessoas, eu fortaleço aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, para fazer acontecer. Então, por isso que é bom esses eventos, é bom discutir e trocar informações e pontos de vista, né? Mesmo que não seja extremamente útil, mas gera insights, nos ajudam a pensar e tomar decisões. Então, por mais eventos como esse, obrigado. Jean, está com você. Olá, Jean. Legal. Bom, eu também fico super feliz de ter tido a oportunidade, fico à disposição se alguém quiser trocar alguma ideia. E, de novo, assim, a gente vive de vender projetos de transformação digital e tecnologia super técnicos, e cada vez mais a gente percebe que o desafio está em vocês poderem experimentar e terem coragem e confiança de dar o primeiro passo já com o que já existe, né? Muitas vezes a gente entra em projetos com empresas grandes, pagando projetos caríssimos, e que a gente, quando entra, percebe que eles poderiam ter resolvido o problema deles, dando mais autonomia para as pessoas, entrando no Google e fazendo as perguntas que eles querem responder. Como eu faço para vender online? Como eu faço para, sei lá o quê? Exemplos de negócios que se adaptaram, e assim por diante. Então, experimentar mais, e em vez de enfim, buscar travas para o processo, né? Experimentem mais, deixem errar, reempreender agora, não vai ter jeito, tem que empreender de novo. Já fizeram uma vez, vamos fazer de novo. Ok. Gente, muito obrigada, então, e a gente vai comunicando vocês dos nossos próximos encontros. Essa live, ela é gravada, tá? E nós já estamos na quarta, e todas elas estão no site Rio Pardo 2050, Guaxupé 2050, Mococa 2050, Tambaú 2050 e Agência de Desenvolvimento Regional Leste Paulista e Sul de Minas. A gente está divulgando isso, fortalecendo todo mundo e distribuindo esse conteúdo para que a gente tenha uma região cada vez mais fortalecida. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao Rodrigo, Jean, e boa noite a todos.